negócio. Hoje iremos abordar o tema Instagram como aliado de venda. Doutora Camila, está com a palavra. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, doutor José Avelino. Em nome, de todos os profissionais, eu quero agradecer, inclusive, ao próprio Crefito 4, a gestão do Crefito 4, pela iniciativa. Eu acredito que foi um projeto, está sendo, na verdade, ele não findou, um projeto extremamente gratificante, extremamente enriquecedor, e eu acredito que é uma oportunidade, uma janela aí, uma porta que está se abrindo para que novas possibilidades venham, e eu estou honrada de estar aqui com os colegas, vendo aí alguns rostinhos conhecidos. Silvia, querida, boa noite. Boa noite, então, a todos. Obrigada pela presença. Vamos fazer aqui uma palestra, uma aula, mas eu já quero adiantar que o livre arbítrio aqui mesmo, o trânsito liberado para dúvidas, parece que no momento final, não é mesmo, doutor José, que há um momento para dúvidas, não é isso? Fique à vontade. Você que comanda. Tá? Nós podemos fazer assim, eu acho que flui, para a gente não ter, às vezes, a interrupção de algo que pode ser que vai ser falado ainda. Então, anotem aí as dúvidas. Eu sei que é um tema que gera uma certa ansiedade. Eu recebi mensagens, inclusive, de pessoas falando que estavam ansiosas por esse momento, porque é uma realidade, Estamos vivendo aí a era do digital e eu acredito que, possam surgir dúvidas. Estou à disposição para depois a gente bater um papo aí no final da apresentação. Para quem não me conhece, para quem nunca esteve em algo meu, eu já quero adiantar que eu sou muito prática. Eu sou de colocar as coisas para funcionar. Então, ao final de toda a minha fala, eu vou apresentar para vocês um roteiro de algo que dá para ser colocado em prática verdadeiramente. Porque eu acho que esse é o grande objetivo. Todos aqui vão ser capazes de entender o que eu estou falando, mas entender quando a gente participa de um curso, uma palestra, é uma coisa. E aí, como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu faço isso acontecer? É outra história. Eu sei a realidade de todos os colegas aqui, de muitos atendimentos, de horas de trabalho, eu sei que é desafiador. Nós vamos falar de um tema que é desafiador, o uso da rede social, mas eu acredito muito nela como uma ferramenta de vendas. E o que eu quero passar aqui é justamente que dá para fazer sem ter que ser desonesto, desleal, praticar concorrência desleal, ferir aí o código de ética, o código de defesa do consumidor. Então, a gente vai fazer isso juntos, tá certo? Vou iniciar aqui a apresentação. Por favor, só me sinalize, doutor José, se está tudo ok aí com o modo, tá? Tudo certo? Ok. Perfeito. Então, hoje a gente vai ter esse papo aí sobre o Instagram como um aliado de venda. E aqui eu quero chamar a atenção para a palavra aliado, justamente porque ele é um aliado e não exclusivo, ok? Nós vamos usar o Instagram como uma ferramenta de vendas, mas ele não é a única ferramenta de vendas que temos. É uma ferramenta forte, grande, poderosa, porém não é a única. Então, para quem ainda nunca, nunca me viu, nunca teve um contato comigo, meu nome é Camila Viana, sou fisioterapeuta, sócia proprietária da Equilíbrio, atuei na fisioterapia até meados aí de 2019 e depois desse período, de 2019, quando começou aquela loucura de pandemia, eu comecei a migrar o meu olhar mais para os bastidores da minha clínica, gestão, e para cuidar mesmo de colegas, de profissionais que precisaram, naquele momento, de uma mão estendida. Afinal de contas, a gente foi pego de surpresa, não esperávamos aquele cenário, e foi ali que praticamente a coisa começou a fluir. Então, o meu começo no digital foi assim como foi o começo de muitos colegas. Nós somos lançados em meio a esse mundo sem aviso prévio. Eu brinco que, por mais que a gente pudesse assistir um filme, uma série de apocalipse, a gente nunca imaginaria que estaríamos sujeitos ao que nos aconteceu. A pandemia foi um divisor de águas
e para muitos do digital, muitos gurus do marketing defendem isso, que ela acelerou 10 anos em um. Então, ela trouxe um avanço tecnológico que nós não estávamos preparados para receber. E aí, eu acredito muito que ela foi uma herança, né? Esse avanço tecnológico foi uma herança positiva, se é que podemos chamar, né? Algo que aconteceu ali com algum ponto de positividade. Porém, por outro lado, nós enfrentamos um cenário que poucos profissionais tinham habilidade. Na verdade, os profissionais tinham pouquíssima habilidade para explorar essa oportunidade que estava sendo lançada. Nós saímos da graduação, pessoal, prontos para atender o paciente. Nós não saímos da graduação prontos para vender o nosso serviço. Isso já era claro. Muito menos saímos da graduação prontos para irmos para o digital vender os nossos serviços. Foi algo muito além do que esperávamos. E aí, o que eu quero deixar para vocês aqui, se eu puder deixar uma mensagem, já vai ser a mensagem de todo o nosso encontro. O Instagram não é uma ciência exata. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que vocês estão vendo aqui foi algo que eu construí, que eu lapidei desde 2018. Eu comecei a produzir conteúdo ali desde 2018. Mas eu quero que vocês fiquem com essa ideia na cabeça de que nós estamos lidando com uma ferramenta cíclica. É uma ferramenta que sofre constante atualização, constante mudança, e por este motivo, o que eu disser aqui não é regra absoluta. É claro que eu vou traçar com vocês um plano, uma coisa prática, para conseguir colocar a coisa, né, digamos que em ação, mas não é uma regra absoluta. O que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta. E eu quero que vocês fiquem com essa informação, porque muitas vezes bate aquela coisa de, eu tenho que gravar vídeo. Não, você não tem que nada. Por quê? Se o vídeo não é uma habilidade sua, você não tem que se expor a isso, principalmente porque você não domina. Então, você vai usar uma estratégia que vai acabar te traindo, ao invés de trazer como um ponto positivo para o seu negócio. E aí, fica, né, ligada a essa mensagem que o uso do Instagram, ele está muito mais relacionado à tentativa e erro do que uma fórmula mágica. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós vamos trabalhar ali uma divulgação totalmente irresponsável e incoerente para ver se vai dar certo. É claro que não. Nós vamos trabalhar com propriedade, né, seguindo aí tudo que podemos fazer dentro das leis, cumprindo tudo conforme o combinado. Porém, vocês vão entender que, olha, isso aqui no meu perfil não ficou muito legal. Às vezes você vê uma inspiração de que um colega faz, meu colega fez um vídeo dessa forma. Você se inspirou nesse vídeo e reproduz isso no seu perfil e não funciona tão bem quanto você viu funcionar no dele. E aí é para vocês levarem essa ideia justamente para o negócio de vocês. Né? Então, o que funciona no negócio do vizinho não necessariamente vai funcionar no de vocês. E isso serve para o negócio em si, né? Seja o seu estabelecimento físico, seja a sua empresa home care. Você vai aplicar essa mesma ideia dentro do seu Instagram. E o meu papel aqui hoje é ajudá-los a entender esse cenário, né? O que de fato vai ser viável e o que de fato não deveria ser aplicado. Bom, para a gente começar, a gente vai pensar que dentro do Instagram, o que a gente quer conquistar são 3 princípios básicos: posicionamento, relacionamento, venda. Está todo mundo aqui com o mesmo objetivo. Se alguém, né, não estiver com essa ideia, pode se manifestar. Quando eu falo com você sobre posicionamento, qual que é a ideia que isso vai trazer? O posicionamento, ele vai te trazer uma referência em autoridade. Então, a partir do momento que eu estou aqui falando com você sobre o Instagram como uma ferramenta, eu testei, validei estratégias e vi como que as coisas funcionam, eu estou aqui me posicionando a favor do Instagram como um aliado de venda, vocês começam a colocar na cabeça de vocês, e isso até inconscientemente, como enxergar o profissional, seja, né, como eu estou dizendo aqui, seja qualquer outro profissional da área, como uma autoridade naquele assunto. Então, quando você pensa em um professor que você fez um curso sobre o próprio Pilates, né, uma referência que você tem aí no Pilates, já vem nomes na sua cabeça. Por quê? Com absoluta certeza, essas pessoas foram construindo, ao longo da própria carreira, um posicionamento que favoreceu isso, essa percepção de que elas dominam o assunto.
Quando eu falo sobre relacionamento dentro do Instagram, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de vendas. É muito comum que os profissionais pulem etapas, né? Pensem logo lá na venda em si, porque está todo mundo aqui com esse objetivo. Só que muitos colegas esquecem que há uma série de etapas a serem cumpridas antes da venda de fato acontecer. Então, quando eu falo sobre relacionamento, quem aqui já precisou usar de algum serviço e talvez repensou, mas eu não fui muito com a cara dela, ou eu não me identifiquei muito com ela, né? Às vezes um serviço de um outro colega, um psicólogo, às vezes um médico mesmo, não, quero uma segunda opinião, porque não fui muito, né? Não me simpatizei muito. Por quê? Há uma necessidade de uma relação de confiança, uma relação com um mínimo de empatia para que o negócio flua. E aí, quando esse possível cliente, né, ele te entende como uma pessoa que há a possibilidade de um relacionamento, e aí, gente, não vamos entender relacionamento para maneira errada, né? Relacionar-se é qualquer relação entre duas partes, entre a parte compradora e a parte vendedora, no caso. Ele começa a te colocar também na mentalidade dele como uma referência. Ele começa, quantos colegas aqui já não deram indicações para os próprios pacientes de, me indica um médico que trabalha com coluna, me indica alguém que vai na sua casa e conserta um chuveiro. Por quê? A gente começa a ter um relacionamento tão íntimo com o paciente, tão próximo com o paciente, que a gente começa a se tornar referência para essa pessoa. Ela refere-se a nós, né, sempre que ela precisa de algo. E isso vai só construindo passo a passo para o processo de venda ser consolidado. Por quê? Venda é confiança. Ninguém compra de alguém que não confia. Ninguém passa o cartão diante de um profissional que a pessoa suspeita de que ele não prestará um bom atendimento. Ninguém toma essa decisão conscientemente. Então, a partir do momento que vocês usam o perfil de vocês para enaltecer um posicionamento forte, claro, bem definido, uma via de relacionamento terapeuta-paciente, onde você se mostra disponível para sanar as dúvidas, para ajudar aquela pessoa a conquistar as possibilidades daquele prognóstico que ela apresenta, você leva essa pessoa de uma maneira muito mais fluida para a venda. O que a gente quer aqui? A gente não quer induzir o paciente a nada, mas a gente quer mostrar para o paciente o profissional que nós somos. Vários colegas aqui têm valor agregado, né? São muito capacitados, fizeram várias formações, investiram em cursos para se diferenciarem, para prestarem um atendimento de excelência. Então, nada mais justo que a gente traga isso para os olhos, né, dos nossos possíveis pacientes. E aí, a gente não pode deixar de levar um ponto em consideração que o consumo mudou. Antigamente, a gente conseguia trabalhar de uma maneira muito mais simples, apenas com indicações. A gente tinha um médico da cidade que indicava, o cabeleireiro do bairro que indicava, o próprio vizinho que acaba te indicando quando o colega me pergunta. Essa era uma realidade. Porém, com a questão, né, do surgimento aí dessa aceleração desenfreada, nós tivemos as possibilidades do online muito difundidas. E aí eu não quero deixar de mencionar a própria possibilidade do Google Meu Negócio, né? Eu indico que todos os profissionais tenham as suas fichas preenchidas, atualizadas, frequentemente atualizadas, porque não basta você criar sua ficha uma vez e pronto, frequentemente atualizadas, porque isso é uma ferramenta de captação. Né? O Google Meu Negócio é uma ferramenta forte de captação. E aqui eu quero mencionar a diferença de ambos. O Google Meu Negócio é uma ferramenta forte, o Instagram é uma ferramenta forte. Mas em qual momento ambos terão ações, né? Eles terão ações. O Google Meu Negócio é muito mais para aquele paciente que saiu do consultório, seja do médico, e aí ele fez uma pesquisa. O médico falou para ele, falou, olha, você precisa de fisioterapia. Ele vai lá no Google e digita fisioterapia, bairro tal. E aí ele te encontra. Esse paciente, ele está mais pronto para a compra. Ele já tomou a decisão de procurar a fisioterapia, de começar o Pilates.
Então, ele vai procurar o Pilates, que está mais próximo da casa dele, ele vai procurar vários nomes para ele fazer uma pesquisa de mercado. Isso é natural, esse processo. Todos nós fazemos isso. E aí, por outro lado, nós temos o paciente que, na verdade, ele nem é paciente, né? Porque às vezes ele nem faz ideia do que está acontecendo com ele, ou ele é filho de alguém, e aí ele está simplesmente usando o Instagram como uma rede de relacionamento, consumo para distração. Ele está lá sentado, deslizando o Instagram, e aí, de repente, ele se depara com uma publicação onde uma pessoa dá orientações para, por exemplo, reduzir o risco de queda em idosos. E essa pessoa coloca lá, talvez, 3 orientações para tomar cuidado com os tapetes, colocar, talvez, um sinalizador no degrau, enfim. E aí ele vai e fala, poxa, olha lá, meu avô cai lá na casa dele diversas vezes. Talvez seja interessante fazer isso. Então, o Instagram é o que a gente chama de venda de oportunidade. Essa pessoa, esse rapaz, esse neto, ele nem estava pensando nisso. Só que ao deslizar ali, esse post apareceu para ele. E aí, pode ser que ele já te seguia, mas ainda nunca tinha se dado conta do assunto, ou o seu post simplesmente apareceu para ele porque você fez um tráfego pago, né? Você colocou dinheiro para sua propaganda circular, e aí essa informação, de alguma maneira, o Instagram entendeu que essa informação era relevante para essa pessoa. Então, você contribuiu ali para que essa pessoa tivesse, né, uma virada de chave para uma condição que talvez ela nem cogitaria se não fosse o seu conteúdo. E aí, essa pessoa vai começar toda a jornada de compra, ela vai entrar em contato, né? Porque a jornada de compra, ela começa ali com a atração. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, ele vai, né, fazer todo o processo de entrar em contato, enfim. Quando eu falo com vocês sobre sucesso no Instagram, eu seria incoerente se eu viesse aqui falar algo diferente do que eu venho falando todo santo dia dentro do meu perfil. Existem 3 pilares para você conseguir ter algum sucesso ali. Instagram, eu costumo brincar que é igual a academia. Você some dali uma semana, um mês, quando você volta, parece que ele nunca te viu na vida. É ingrato. E eu não poderia deixar de mencionar isso, porque muitos colegas usam ali de uma maneira muito inconstante. E aí reclamam no final de não terem resultados. E o resultado não virá mesmo se te faltar esses 3 pilares: volume, persistência e qualidade. Quando eu falo sobre volume, eu estou falando sobre produção mesmo, assídua. Sabe? Quanto mais você produz, mais você erra e mais chance você tem de acertar. Pensa vocês aí num padrão de movimento dentro do Pilates. Um paciente realizando um agachamento. Quanto mais esse paciente treina esse movimento vai sendo treinado, lapidado, olha, cuidado aqui com o joelho, contrai o abdômen, ativa os glúteos. Quanto mais você aprimora a qualidade daquele movimento na repetição, maiores as chances desse paciente responder bem, evoluir o padrão de movimento, lapidar esse movimento de forma que ele vai chegando próximo de um padrão de excelência. Então, o volume, neste caso, ele é nosso aliado. Quanto mais você produz, mais você entende a linguagem que você deve usar, mais você entende a forma de se comunicar que faz o seu paciente, o seu possível cliente te entender, mais você entende o que as pessoas querem ver dentro do seu conteúdo, quais são as dúvidas comuns, quais são os pontos que as pessoas apresentam mais demanda, né? Olha, eu queria saber mais sobre esse assunto. Nós somos formadores de opinião, né? A partir do momento que nós nos colocamos ali, nós somos responsáveis pela mensagem que levamos. Então, que façamos isso de uma maneira coerente. Então, o volume é extremamente importante. Persistência. Lembra da academia. Você vai para a academia na primeira semana, nada muda. No primeiro mês, nada muda. No segundo mês, no terceiro mês, é a mesma ideia. Não adianta você querer começar a produzir conteúdo no Instagram hoje e ter resultados amanhã, e muito menos semana que vem. Não é assim que a coisa funciona. Você precisa de volume para entender o seu jogo, para colocá-lo em prática. E aí, quando eu digo persistência, Instagram é jogo de médio e longo prazo. Depende, né, da sua perspectiva, mas quando eu digo médio prazo, você vai precisar aí de uns 5 meses.
tá? Eu até considero isso curto, é muito rápido, gente, se a gente for pensar. 5 meses para você aplicar uma estratégia e já ver um boom, assim, de resultados. 5 meses com persistência, com qualidade e com coerência no que você vai colocar ali. A gente vai ver mais para frente essa questão da coerência. Mas não podemos deixar de mencionar que não é porque você vai produzir muito que você vai produzir de qualquer jeito. Qualidade é imprescindível. Lembra quando eu disse sobre posicionamento? Posicionamento, se a gente pudesse traduzir, vocês já tiveram, né, uma aula aí falando sobre essa questão de gestão de marca, mas posicionamento é o lugar que você ocupa na cabeça do seu paciente, na cabeça do seu futuro cliente. Então, quando ele pensa em você, ele remete a quê? Ah, não, a fulana é aquela que põe a gente de cabeça para baixo e faz uns exercícios malucos, e se você der uma apertadinha, ela dá desconto. Ah, não, o fulano não, ele tá sempre ali no Instagram, nossa, ele traz conteúdos super relevantes, ele falou de um artigo, nem imaginava que o Pilates podia ajudar nisso, nisso, nisso. Então, depende de como você quer ser visto, como você quer ser lembrado. Então, qualidade, gente, é um parâmetro aqui inegociável. Eu estou partindo do pressuposto que aqui nós temos profissionais que querem se diferenciar, senão vocês não estariam aqui. Então, é estar ali de uma maneira intensa, produzindo um conteúdo de fato relevante. E sem esses 3 pilares, né, você vai ter uma comunicação ineficiente, que provavelmente vai infringir código de ética e código de defesa do consumidor. Por quê? Você vai na busca pelos atalhos, pelo caminho mais simples, pelo caminho de sair postando tudo quanto é foto de paciente, pelo caminho de ficar prometendo resultados, pelo caminho de ficar fazendo antes e depois, na ideia de, olha, se eu mostrar que ele vai conquistar isso, ele vai querer comprar o meu serviço. E não é por aí, não é isso que a gente está querendo construir, porque isso não vai te posicionar como um profissional referência. Mas tá, Camila, você falou aí muitas coisas do Instagram, mas como? Como conquistar pacientes? Porque ninguém pode negar, tá todo mundo aqui com este objetivo, vender, captar pacientes. Só que a gente não pode esquecer que o Instagram ele é um veículo de comunicação. É uma forma que eu tenho de falar ali sobre coisas que eu penso, acredito, valorizo, e eu tenho que cuidar disso, porque comunicar é cuidar do que o outro vai entender. Não é só o que eu digo, é o que o outro vai entender. E sim, gente, nós temos aquela velha história de temos que ter cuidado com o que os pacientes entendem. A gente manda o seu fulano fazer lá 3 séries de 10 repetições, ele vai lá na casa dele e faz as 30 repetições sem nenhuma pausa, sem nenhum controle, nem nada. Não, ela mandou fazer 30. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente informa ali. A gente tem que ter zelo pela mensagem que está sendo passada, porque é o nosso nome que está ali. Eu falo isso com né, os meus alunos, meus mentorados, porque muitas vezes eu tenho a sensação de que as pessoas esquecem, viram a chave de que não, o Instagram é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Sinto lhe informar. O Instagram é até seu, você pode fazer o que quiser. Mas a partir do momento que você está usando o seu perfil como uma ferramenta para falar de fisioterapia, você tem um peso aí a ser considerado. Né? Você não pode sair ali divulgando e falando o que você bem entendeu, o que você bem pensar, porque você vai ter que prestar contas aí com órgãos que estão fazendo a fiscalização. E aí é preciso entender que a venda é a última fase. Quando eu falo sobre vender, captar pacientes, todo mundo vem, eu quero. Mas ninguém quer encher a forminha. Ninguém quer fazer o que precisa ser feito para conseguir a venda. O que eu quero mostrar é que se vocês constroem um perfil estratégico, trazendo de fato o que precisa ser colocado ali para posicionar, aquelas ofertas de venda desesperadas não precisam acontecer, porque elas não serão necessárias. Você não precisa fazer panfletagem de desconto, de valor baixo, de promoção. Você não tem que abaixar o seu preço para conseguir vender, e muito menos falar sobre isso, porque nem é permitido. Você não precisa ficar expondo o seu paciente a todo momento para ele vender o seu serviço por você. Você consegue fazer algo ali, trazendo informação relevante, enaltecendo as suas formações, colocando a sua trajetória profissional, como que foi que você começou, quais são os seus pontos, até os pontos fracos que você superou durante a sua jornada, quais foram as matérias que você se identificava na graduação, por que você foi para o Pilates, por que você se tornou fisioterapeuta. Então, contar sobre todas as suas histórias, a gente vai também mencionar isso, é algo importante.
Bom, e aí se a gente for pensar, há um fluxo dentro do Instagram. Um fluxo de pessoas dentro do Instagram. Um fluxo de consumo. Basicamente dividido em 4 etapas. A descoberta, a transformação, o relacionamento e o contato. Então, lembra do exemplo que eu dei, né, do rapaz, do neto do senhor Francisco, que viu lá a postagem sobre as 3 orientações para reduzir o risco de queda em idosos. Esse post que apareceu para ele, quando ele viu esse perfil desse profissional, isso foi um momento de descoberta. Ele nem fazia ideia daquilo. E a partir do momento que ele consumiu aquele conteúdo, ele pôde entender a transformação que aquele profissional entrega. Olha, eu nem sabia que um fisioterapeuta podia fazer, talvez, uma análise do ambiente para, né, ajustar ali na parte ergonômica das coisas, colocar o que pode, o que não pode, ou o que favorece o andar do meu avô dentro de casa, a poltrona, enfim. E aí, essa pessoa, ela entende que se ela se relaciona com você, ela entra em contato, ela começa a consumir o seu conteúdo, entende como que você responde às dúvidas, como que você está ali disponível, e aí ela, de fato, parte para o contato. Essa fase da descoberta, então, é o ponto de partida. Ela é a tecla inicial que vai dar o start da pessoa até o seu conteúdo. Gente, é literalmente isso, ser descoberto, encontrado e visto como, olha, que achado, tá? E aí, neste ponto aqui, é muito importante despertar o interesse. Então, se você estiver fazendo um conteúdo mais do mesmo, da mesma forma que todos os colegas fisioterapeutas estão fazendo, você não vai se destacar, você vai continuar sendo ali na mesma linha, tá? E aí, qual seria esse caminho? Então, como se destacar? Aqui eu coloquei para vocês um guia, tá? Quando a pessoa, imaginem aí, vamos pegar esse exemplo que eu acho que é fácil de visualizar. Imaginem a pessoa que está lá, deslizou o Instagram, viu o post da orientação da queda nos idosos. E aí ele clicou no seu perfil, né? Essa pessoa clicou no seu perfil. O caminho, o consumo da maioria das pessoas, tá, gente? Como eu disse, não é uma regra absoluta. A pessoa muito rapidamente bate o olho lá na sua foto, no seu nome em negrito, na descrição da sua bio, com o que você faz e para quem você faz, e os seus 3 primeiros posts, tá? Como você deixa o seu perfil pronto para essa condição que vai acontecer? Primeiro ponto, foto. Gente, lembra, comunicar é cuidar do que o outro vai entender. A forma como você se apresenta numa foto do seu Instagram diz muito sobre você. O cuidado com a foto, o cuidado com a iluminação, o cuidado, as meninas, né? Não precisa estar ultra master produzida, gente. Mas mostrar um cuidado com a imagem. Os rapazes, barba, bonés, sabe? Então, assim, barba, não tô falando que não pode usar, mas que ela esteja feita, sabe? É zelar pelo que o outro está vendo. É cuidar da sua aparência, porque isso tem relação com a sua venda. O que é confortável, né, aos olhos, ele é mais fácil de ser consumido. Então, a foto, nada de fotos editadas, cortadas, sabe? Tava uma foto num monte de gente, você foi lá e cortou você. Porque a qualidade da imagem fica prejudicada. Então, eu não sei qual é o momento de cada um de vocês, mas organizem-se para um ensaio fotográfico. Isso parece bobagem, parece coisa desnecessária, mas não é. Na realidade que vivemos hoje, isso não é desnecessário, não é banal. Né? Se você investe no ensaio fotográfico, você coloca a sua marca num ranking diferenciado. Tá? Então, invista em uma imagem profissional. A sua foto, ela deveria já passar a mensagem que você quer. Tivemos aí uma pandemia, eu via muitas fotos, pessoas usando máscaras, pessoas com óculos escuros, meninas e rapazes com fotos, às vezes, de biquíni, com fotos sensualizando. Gente, nós temos um perfil profissional. O nosso objetivo ali é vender o nosso serviço. Então, tudo tem que estar alinhado à comunicação que você quer deixar clara. O nome em negrito ali, o arroba de vocês, são 2 coisas diferentes. O arroba
é o nome que vai aparecer lá em cima. O nome em negrito ele vai aparecer abaixo da foto. Cuidado para não ser repetitivo. Muitas vezes eu vejo profissionais, fisioterapeuta Bruna Carvalho. Aí o nome em negrito, Bruna Carvalho / fisioterapeuta. Não há necessidade de ser assim. O nome em negrito, ele é um nome importante porque ele vai aparecer quando você, além da busca, mas quando você responder a uma mensagem. Então, quando você manda um direct, né? Fulano de tal enviou uma mensagem, aparecer esse nome lá, vai ser o seu. E aí, muitos colegas cometem a falha de colocarem lá só fisioterapeuta nesse negrito. Ou o fisioterapeuta com o registro, né? O número do conselho, que ele tem que estar ali mesmo. Mas coloca uma identificação. Quem é você? Então, talvez coloque Luana, o registro. Entendeu? Porque você já mencionou em outro ponto que você é fisioterapeuta, tá? O que eu quero dizer aqui é que as informações, fisioterapeuta, o seu nome, de preferência nome e sobrenome, e o registro, eles têm que estar ali. Mas não há necessidade de repeti-los, tá? Ali na sua bio. A descrição da sua bio. Nós temos poucos caracteres e não é à toa. A sua bio não é para você colocar todos os cursos que você já fez. Não é para colocar que você é mãe de pet, pai de 2, cristã. Não tem esse objetivo, porque esse objetivo não tem relação direta com a sua venda. A não ser que seja algo que você, assim, é inegociável para você, mas não gaste esses caracteres com informações que elas podem estar implícitas no seu conteúdo. Você é pai, você é mãe, você tem aí as coisas que você quer trazer, traga isso na sua timeline, lá no seu feed, tá? Ela não precisa estar ali descrita. Você não vai usar a descrição da sua bio para prometer nada, porque nós não podemos prometer nada. Nós não temos garantias para passar para o paciente de que ele vai chegar em XYZ. Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa ali, tá certo? A sua bio, ela deve deixar clara a sua promessa, e por isso eu coloquei promessa entre aspas, porque promessa aqui, ela é um termo do marketing, tá? E não promessa de prometer que vamos entregar algo. Aquilo que você entrega com a transformação que você causa. Termos que não devem ser usados. Simples, rápida, definitiva, cura, né? Cure a sua coluna em X dias. Não é bem assim. Nós não sabemos quem é a pessoa que está ali do outro lado. Então, a gente não pode prometer fazer esse tipo de propaganda, de divulgação. O termo simples, eu quero trazer uma reflexão para vocês, porque muitas vezes acontece lá no meu perfil de aparecerem: Camila, analisa o meu perfil. E aí eu bato um papo brevemente com a pessoa lá no direct e ela me conta: eu tô cansada, os profissionais chegam para mim, os pacientes chegam para mim, estão sempre pedindo descontos, sempre acham caro. E aí, na bio da pessoa está lá escrita: técnicas simples e práticas para melhorar a sua dor na coluna. Automaticamente, quando você lê algo que é simples, assim, tudo bem, você pensa que é algo fácil. E aí, o que é fácil, qualquer um faz. Então, você trai o seu próprio método, a sua própria técnica. Então, nosso trabalho, gente, ele não é simples, não é um trabalho banal que qualquer um pode fazer. Nós temos uma ferramenta em mãos, né? Literalmente em mãos, porque nós somos profissionais manuais, que podemos causar transformações intensas na vida das pessoas. Quanto vale uma pessoa dormir melhor porque ela aliviou a dor na coluna? Quanto vale a pessoa conseguir, de fato, carregar o neto novamente porque ela não tem mais aquele desconforto nos joelhos? Então, e principalmente, né, puxando a orelha aí da galera do Pilates, eu tenho total liberdade para falar para vocês sobre isso, porque eu sou do Pilates, nós banalizamos demais isso. Então, quando a gente traz o Pilates ali de uma maneira que, olha, é um monte de exercício que você se pendura aqui, sobe aqui e faz isso, a pessoa quase que pensa: olha, se eu comprar um negócio desse e colocar lá na minha casa, eu faço isso que ela está falando. Então, não é por aí. Não vamos deixar, né, as pessoas entenderem que o Pilates é algo tão subjugado assim, tão popularizado assim, né? É uma técnica, é um recurso terapêutico. Vamos usá-lo da maneira, né, que deveria ser. E aí, continuando, né, o caminho da foto, o seu nome e a sua bio, os 3 primeiros posts do seu perfil. É aqui que o jogo da diferenciação se faz necessário. Quando a pessoa chega no seu perfil, os 3 primeiros posts dizem muito para ela se ela deve ou não se manter ali. E, como eu disse, né, o Instagram ele pode ser ingrato em alguns pontos pelo seguinte:
a pessoa é muito rápido esse processo. Imagina só, a pessoa chegou ali no seu perfil, ela está no celular, chega uma notificação de WhatsApp, o despertador dela toca, lembrando que ela tem que tomar um remédio, a própria campainha na casa dela, ou o cliente dela chega, e aí você foi esquecido. Então, você tem que ter 3 primeiros posts ali, uma bio, uma foto, marcantes, para que você faça essa pessoa, mesmo que ela precise pausar o uso ali, ela queira voltar em você. Porque algo chamou a atenção. Algo despertou o interesse dessa pessoa, né? Esses 3 primeiros posts, nós temos essa ferramenta no Instagram que é de deixá-los fixados. Então, você pode escolher que esses 3 primeiros posts sejam posts intencionais, estratégicos. E muitas vezes eu falo sobre estratégia e as pessoas pensam, estratégia como algo, eu vou passar o outro para trás, né, usar, mas não, eu estou falando de estratégicos para que você construa na cabeça do outro, para que você posicione a sua marca na cabeça do outro como algo relevante. Então, se você não tem clareza sobre onde você quer chegar usando o seu perfil, você não vai saber escolher o caminho a seguir. Então, você precisa entender o que você quer ali no seu Instagram. Qual é o seu objetivo, tá? E aí, esses 3 primeiros posts, eu recomendo para vocês aplicarem o meu método, que é um método simples de produção de conteúdo. Eu sei que produzir conteúdo é um desafio. Eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, eu atendo, né, em sequência, um paciente atrás do outro, no trio, no Pilates, um atrás do outro. Eu atendo das 7 da manhã às 8 horas da noite, às 21, enfim. Eu sei disso. Só que nós estamos vivendo um mercado onde o seu concorrente está ali. Então, se você não estiver, ele estará. E ele passará a informação dele para o paciente e você vai ficar para trás. Tá? Então, assim, estar no Instagram não é algo que a gente está cogitando. A gente está cogitando como estar. Tá bom? O método TPH, que é um método que eu desenvolvi para a produção de conteúdo simples mesmo, e aí é simples, porque é um passo a passo simples de ser colocado em prática. Todos vocês são capazes de fazer. T de técnico, P de posicionamento, o H de história. Você precisa desses 3 tipos de conteúdo no seu perfil. Por quê? O conteúdo técnico vai ser o conteúdo que vai te posicionar como referência no assunto. Lembra que eu falei daqueles 3 pilares lá atrás? Do que a gente quer ali no Instagram, né? Posicionamento, relacionamento e venda. Então, o técnico vai ser o que vai te colocar como referência, que vai fazer a pessoa entender assim, olha, o João domina isso, sabe? Ela sabe do que ela está dizendo. O conteúdo de posicionamento é o conteúdo que passa confiança. Quando você aparece lá falando sobre, talvez, mitos, né? Então, se você faz um post falando sobre o quanto o Pilates foi para as bandas erradas aí no mercado, que não, isso não é Pilates, aplicar isso assim, 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 não é Pilates, e você mostra para o seu paciente algo que ele não está vendo, né, para o seu possível cliente ali, você está se posicionando frente a algo. O conteúdo de posicionamento é o conteúdo que você expressa a sua opinião. Sabe aquela história do paciente perguntar assim, eu tô com dor na coluna, eu uso gelo ou calor? Então, quando você fala, olha, vai depender da sua condição clínica, gente. Releve, eu não estou na prática, tá? Então, eu vou falar aqui só um exemplo. Se você está num processo agudo, né, uma dor crônica, uma dor aguda, pode usar o gelo aí que pode te ajudar. Ou se você tiver com uma dor mais crônica, enfim. Então, você está trazendo informação para o paciente, claro, mencionando que é importante fazer uma avaliação prévia, que a gente não pode prescrever isso sem estar ali diante do paciente, entender o caso dele, mas é um conteúdo que você coloca ali sua expressa opinião sobre algo. E aqui vale ressaltar, não é porque você tem que dar opinião sobre alguns pontos que você tem que dar opinião sobre tudo. Não há espaço para alguns assuntos. Então, talvez, filtrar um pouco sobre o que você vai trazer ali, sobre o que você vai expor ali. Será que falar sobre quem vai ganhar o Big Brother vai trazer olhares para te enxergarem como uma referência, como uma autoridade no assunto? Nada contra, foi só um exemplo. Mas para vocês entenderem, será que tudo que eu trago ali está contribuindo para o que eu quero construir? E, por fim, o conteúdo história. O conteúdo história é, de fato, a sua história. E não só a sua história profissional, sua história pessoal com ressalvas. Você não vai fazer do seu Instagram um diário de bordo. Você vai trazer ali, e deve fazer isso, histórias que corroboram com a imagem que você quer construir.
Ai, por exemplo, Camila, eu sou uma pessoa extremamente pontual. A Flávia Massa me mandou lá a mensagem no grupo, né, com o link, e eu mandei há um tempo já. Estou a postos, só aguardando o horário. Por quê? Horário, para mim, é algo sagrado, é algo que eu tenho um compromisso mesmo. Eu não sou de me atrasar, se eu me atrasar é porque de fato aconteceu alguma coisa. Isso contribui para a percepção de valor que o paciente forma né, da minha marca. Então, essas histórias, elas podem estar ali presentes de maneiras que vocês vão dando migalhas para as pessoas, para elas irem entendendo quem você é além do fisioterapeuta. Por quê? Nós temos uma relação terapeuta-paciente que envolve outras questões que não técnicas. Então, como eu disse, a questão da empatia, né? A gente bate papo com o paciente durante a sessão e muitas vezes acontecem assuntos ali que são de comum interesse, né? Ou então a gente até assiste ao capítulo da novela para poder falar com a dona Maria lá amanhã sobre o que aconteceu, ver o resumo. Então, é natural. Venda é espelhamento. E você vende para quem se identifica com você, né? Você vai atrair semelhantes. Então, a partir do momento que você pontua, eu sou uma pessoa extremamente prática e executora. Os meus alunos são pouquíssimos da turma de fazer corpo mole, sabe? Porque os meus alunos já entendem como que é o meu jogo, já entendem que não tem essa de reclamar, de não dá para fazer, dá sim. Se um faz, gente, todo mundo consegue. Não estou dizendo que é simples, fácil, né? Todo mundo tem tempo sobrando, não, mas que é possível, é. E aí, como que você vai criar esses tipos de conteúdos, né? Esses 3 tipos. O post técnico, ele é o conteúdo que tem relação direta com o que você vende. Camila, eu vendo fisioterapia. Não. Por que você não vende fisioterapia? Porque fisioterapia é muito amplo, tá? Você vende fisioterapia é um mercado, você vende uma parcela aí desse mercado. Nós estamos aqui falando com a galera do Pilates. Ah, eu vendo Pilates. Ok. Então, aí você já tem um nicho. Você consegue nichar ainda mais. Ah, eu trabalho com Pilates para idosos. Ah, eu trabalho com Pilates para atletas. Você consegue nichar, né? Ainda mais. E é importante ressaltar justamente essa questão do nicho, que se você comunica com um público específico, a sua comunicação fica muito mais alinhada. Porque pensem comigo, como que no mesmo perfil eu vou dar orientações sobre como reduzir o risco de quedas em idosos, né, em casa, e o post do dia seguinte eu vou falar sobre ganho de massa magra em atletas de crossfit associado com Pilates. Trago um artigo sobre isso. Fica uma coisa incoerente, né? Não dá para entender. Camila, mas meu nicho é dor. É muito comum, né? Os colegas do Pilates trabalharem com dor. Sim, aí já faz um pouco mais de sentido. O seu nicho é dor. Não precisa ser uma dor específica, não precisa ser só dor de coluna, dor no joelho. Ela pode ser dor. E aí, o que você vai trazer sobre assuntos técnicos? Você vai explicar sobre a dor, você vai colocar a diferenciação de dor aguda para dor crônica. Você vai falar do mecanismo da dor, mas sem dar aula. Você não está falando para outros profissionais. Então, você vai traduzir para o paciente, para o possível cliente, as informações. Olha aqui, eu vou te ajudar a entender um pouquinho a dor. Sempre com referências, né, gente? Sempre trazendo um conteúdo de qualidade, né? Não são informações que você tirou aí do chapéu e vai colocar. O post de posicionamento é o conteúdo que tem relação direta com o que você acredita, com o que você defende. E aí, até também com o que você não acredita, tá? Porque você vai se posicionar frente a isso. E aí, você tem que trazer informação relevante para despertar confiança, tá? Porque se você for colocar ali coisas só para encher a cabeça das pessoas de caraminholas ali, não faz sentido. Aí, uma estratégia que vocês podem usar é quais são os mitos do seu mercado. Então, um mito super batido aí da galera da fisioterapia, da dor na coluna, é repouso. Repouso para dor na coluna resolve? E aí, você vai falar o quê? Que nem sempre, toda vez? O que você pensa sobre isso? Quais são os artigos que você já leu e que já trouxeram resultados, já trouxeram conclusões sobre o assunto? Então, mostra isso, olha, de acordo com as minhas formações, com a prática clínica, e aí achismo não é validado, né, gente? Isso não está em questão. E aí, com os estudos clínicos que eu selecionei, ABX, não sei o quê, passa lá a informação, sugere-se, né? Deixa a ideia ali para a pessoa que está consumindo. O post história.
esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você crie um banco de histórias. O que é isso? E aí, assim, cria num bloco de notas do celular. Banco de histórias. Você vai puxar na memória, porque a gente perde, tá? Isso é natural, a gente esquece, a gente passou, né? São anos de formação, anos de carreira, 10, 20 anos aí atuando, a gente esquece. Agora, se eu puxar na memória aí, todo mundo, dá uma pensada no dia que você se formar, dia que você recebeu o seu diploma. Como que você se sentiu? Nossa, Camila, nem me lembro disso mais. Mas você formou satisfeito? Você formou feliz por ter conquistado isso? Com certeza você vai conseguir puxar na memória essas histórias, esses fatos, né? Então, esses pontos, é importante que você se lembre de lições, de emoções que você sentiu com essas situações, porque isso você vai trazer dentro do seu conteúdo e isso vai contribuir para aquele processo de relacionamento, daquela jornada do cliente chegar, ser atraído pelo seu conteúdo e entender que você é uma boa escolha para ele, porque ele se identificou com você. E aí, pontos que você pode mapear para o seu post história coisas que te influenciaram de alguma forma, a pensar como você pensa hoje, ser quem você é hoje. Hoje, o profissional que você que acabou de atender um paciente agora, é o mesmo profissional de 10 anos atrás, que atendeu o primeiro paciente? Não. E o que te aconteceu ao longo deste período que te fez chegar até aí, que te fez ser quem você é hoje? E aí, gente, importante, você não vai descrever 10 anos em um post. Por isso, você vai fazer um banco de histórias, porque esses posts, eles vão aparecer para você, para aparecer no seu perfil, com uma certa frequência. Querer ser quem você é hoje. Quando eu estava lá na graduação e eu via o meu professor no estágio, instruindo aqueles alunos, mentorando aqueles alunos e recebendo os pacientes, eu admirava muito aquela condição, era algo que eu gostaria de viver, e hoje eu estou aqui palestrando para profissionais. Então, o que te moldou? Quem te fez ser um profissional? Quais são as situações que te fizeram ser o profissional que você é hoje? Principais erros e acertos, né? Então, o que você fez que você considera de ponto positivo na sua formação, na sua própria carreira? Talvez até a escolha do seu espaço físico, porque aqui a gente não tem que falar só de formação, sabe? A sua escolha do espaço. Foi uma decisão muito acertada abrir a minha empresa. Então, você pode ter uma série de dados aí que vão contribuir para a percepção de valor que a pessoa que está consumindo, né, a sua audiência tem sobre você. E aí, eu quero que vocês comecem a amadurecer a ideia aí desses 4 Cs dentro do Instagram. Clareza, coerência, consistência e constância. O que eu quero dizer sobre clareza? Clareza vende. Quanto mais honesto, sincero você for ali, mais resultado você terá. Não queira ser quem você não é. Não finja ser quem você não é. Não engane as pessoas. Rede social, gente, a informação corre muito rápido, muito rápido. Então, sejam coerentes com aquilo que vocês defendem, né? Quanto mais clareza você apresentar, mais você vai conseguir se comunicar com quem de fato você quer. Então, eu vejo muitas vezes colegas que não colocam as coisas ali por medo do julgamento, medo do outro colega vai ver e vai falar, medo do outro colega ver e copiar. Gente, faz o seu, foca no seu trabalho, seja autêntica, traga uma informação relevante, porque eu tenho certeza que essa receita não tem erro. Ser autêntico. O que seria esse ser autêntico? É importante esse ponto, porque imensa maioria que os profissionais fazem isso, tá? Seguem milhões de perfis da mesma área. Então, a galera do Pilates é muito comum, seguem outros trilhões de profissionais que trabalham com Pilates porque querem se inspirar nos exercícios que esses outros profissionais postam a critério de para quê, eu não sei. E aí, o que acontece? Você fica imerso ao mundo, onde você consome só aquilo, e aí fica todo mundo fala do mesmo jeito, porque tá todo mundo comendo do mesmo pote. Então, comece a diversificar esse consumo, sabe? Leia, alimente a cachola, sabe? Siga perfis relevantes. Não fica mergulhado nesse campo, porque isso não vai te fazer crescer, porque você vai ficar, primeiro,
achando que o seu conteúdo não tem nada de novo, porque você está consumindo tanto isso que está vendo as pessoas falarem. E segundo, você não vai saber fazer uma forma nova, porque está esgotadas as possibilidades, estão esgotadas as possibilidades na sua cabeça. Então, consuma um conteúdo diversificado para que você tenha bagagem para trazer, de fato, se exercitar para ser interessante. Você lê, você assiste algo diferente, você não é só fisioterapeuta. Então, você não precisa trazer só fisioterapia ali. Você vai usar o seu perfil de uma maneira coerente, não é um blog, né, onde você vai trazer em toda a sua vida, que você vai fazer stories chorando as pitangas porque você terminou com o seu namorado. Não é isso. Você não vai aparecer de pijama fazendo uma sequência de stories para ensinar nada. Não, não é isso. Mas você pode trazer alguém além do jaleco, né, que é o profissional, que é a pessoa por trás do profissional. Antes da pessoa comprar o que você faz, ela compra quem você é. E isso é uma coisa muito importante de trazer dentro do Instagram. E aí, quando a gente fala sobre essa questão do nicho, o nicho é algo mais específico de um mercado. Como eu disse, fisioterapia é um mercado, Pilates é um segmento. Pilates no tratamento de coluna é um nicho, né? Pilates no tratamento da dor é um nicho. Pilates nos idosos, para os idosos, é um nicho. Então, o foco é ser vista como uma referência em algo. Quem fala sobre tudo não é reconhecido por nada. Se você tiver que escolher um cirurgião para fazer uma cirurgia cardíaca no seu pai, alguém que você ama muito, você vai escolher o cirurgião que se especializou, que tem anos de carreira, que você foi lá, conversou, ele sanou suas dúvidas, ou você vai escolher um médico generalista qualquer. Né? É instintivo, gente. A gente vai para o profissional que é mais capacitado. E aí, gente, com cuidado, que a Flávia até já me alertou sobre isso, que a gente vê isso acontecer no Instagram, o próprio doutor Anderson também mencionou sobre a questão do título de especialista. Né? Muitos colegas colocam na bio, fisioterapia especializada em coluna. Então, se você não prestou uma prova, se você não está falando de uma especialidade reconhecida, você não é especialista, certo? Então, cuidado com essa informação. Muitas vezes acontece por quê? Porque viu no perfil de um fulano e copia, né? Então, cuidado com isso, porque você pode acabar cometendo uma falha que você nem sabe que está fazendo, né? Quando a gente fala sobre nicho de atuação, é muito importante que você entenda sobre você. Porque o nicho ele é uma junção de 3 pontos: habilidade, paixão e mercado. A habilidade é o que você sabe fazer. Eu sempre soube tratar pacientes com dor. Então, coluna era um ponto muito forte lá para mim no Pilates. Até os próprios atletas de CrossFit que sentiam dor né, frente aí aos campeonatos, aos treinos longos. Então, o meu nicho era dor, certo? O que você gosta de fazer? Eu sempre gostei disso também. Mas eu nunca tive muita habilidade com os idosos. Era um atendimento que eu não dominava tão bem. Então, apesar de saber fazer, porque a dor, né, estava em ambos, não era algo que eu gostava de fazer, certo? E aí, além disso, você tem que trazer aí para a realidade. Há mercado para isso, para essa sua habilidade, né? Para o que você sabe fazer, para o que você gosta de fazer, existe mercado? E aí você vai ter definido o seu nicho. E o nicho, ele te ajuda, é um ponto muito importante, porque muitos profissionais ficam, o que eu posto, o que eu trago no meu perfil? Quando a pergunta deveria ser, qual é o seu nicho? Qual é o meu nicho? Meu nicho é dor. Principalmente a questão da coluna. É onde eu sou boa, é o que eu conheço mais profundamente, é o que eu sei fazer. Então, quais são os assuntos que você vai trazer no seu perfil? Dor e coluna. Você não vai falar sobre incontinência urinária, você não vai falar sobre fisioterapia pélvica, você não vai falar sobre quedas em idosos, porque isso não está dentro do seu nicho. Então, a informação, quando ela está clara para você, ela é clara para o outro. Você traz de uma maneira muito mais fluida. Entenda sobre o seu público. A partir do momento que você sabe o que você sabe fazer, né? Tá claro para você o que você gosta e tem mercado, você começa a pensar, tá, eu gosto disso, tratar dor na coluna com o método Pilates. Agora, quem é o público que você quer falar? Com quem você quer falar? Quais são essas pessoas? Quais são as características dessas pessoas?
quem são as pessoas que podem ter algum benefício com o seu tratamento? São todas as pessoas que sentem dor na coluna? Não. Tá? Porque todas as pessoas que sentem dor na coluna são pessoas é muita gente. Então, quais são essas pessoas? São pessoas que estão dispostas, são pessoas que têm a possibilidade de investir no tratamento, são pessoas, enfim, você vai traçar as características. Quanto mais claras essas informações estiverem para vocês, mais facilidade você tem de gerir a sua marca ou o seu negócio ali dentro do Instagram. Dando sequência aí, a questão da coerência. Você é a mesma pessoa no online e no offline. Não faça o seu cliente duvidar disso. Por que eu estou falando isso? Acontece muito, 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 muito. Lá no Instagram, a profissional está montada, toda produzida, grava vídeos maravilhosamente bem. O paciente marca um horário, agenda uma sessão, ele dá de frente com ela lá, com o coque preso com a caneta, toda descabelada, toda desarranjada, claramente despreparada para atendê-lo. Isso causa ruído na comunicação. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente tem que ter coerência. A informação que você traz ali, ela remete a vários pontos, né? A percepção de valor da sua marca, a percepção de você como uma pessoa. Então, cuidado, sejam coerentes. Trouxe informação ali, remeta às fontes, né? Coloque para o paciente, para a pessoa ter direito de se informar, né? Da mesma fonte que você está trazendo, até para ela conseguir ter alguma opinião sobre aquilo. Talvez ela discorde de você, ela conteste, talvez ela queira saber mais algum ponto. Então, o que eu estou dizendo, gente, é que o Instagram é uma ferramenta extremamente valiosa. Só que você tem que saber usar, tá? Consistência. Aqui nós temos que levar em consideração isso. A responsabilidade social de informar com ética. Então, você não vai apontar que o seu vizinho está cobrando um preço X, você não vai fazer um barraco ali numa sequência de stories, você não vai expor as situações dessa maneira, né? O Instagram, ele gera essa possibilidade de você se destacar como profissional. Só que se você usar aquilo ali de uma maneira inconsequente, você vai acabar metendo os pés pelas mãos. E isso vai trair toda a sua estratégia de marca. Lembre-se, referência gera a confiança. A pessoa tem que confiar em você, ela tem que te enxergar como referência para que ela parta para a decisão de compra, tá? E aí, um ponto importante que muitas vezes vocês remetem ali no meu perfil dizendo: Camila, mas isso aí tá repetitivo, eu já falei sobre dor, eu já falei sobre coluna. Gente, nós estamos falando para um público leigo. Ele não entende daquilo que a gente está falando. Então, ninguém vai se lembrar de algo que foi dito apenas uma única vez. Você tem que trabalhar aquela informação, até, por exemplo, trabalhando na questão da dor, trabalhar a educação em dor, né? Quem nunca lidou com um paciente que acha que para a dor dele basta remédio? E é a única coisa que resolve. E aquela pessoa vive com dor a vida inteira. Ela não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela tem prejuízo no trabalho, porque ela acredita que aquela condição é permanente, que não há nada que possa ser feito, né? E se a gente começa a informar essa pessoa que sim, há uma possibilidade de trabalhar aquela condição que ela se encontra, né, para amenizarmos ali as condições que ela apresenta, não prometer que ela vai se livrar da dor, que ela vai curar da dor em 7 dias, não é isso, né? A gente não está fazendo nenhum trabalho ali além do que está na nossa alçada. Constância. Volume mais qualidade. Gente, aqui é super importante que vocês virem essa chave, porque eu sei o quanto que é desafiador estar ali. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a criatividade não vem, tem dia que não deu tempo, o atendimento realmente foi um atrás do outro, mas assim, igual dieta, sabe? Furou hoje a dieta, amanhã retoma. Não fez hoje o Instagram, amanhã você vai. Furou amanhã, no dia seguinte você retoma o quanto antes você conseguir, tá? A prática, né? O postar todos os dias, o estar ali todos os dias, vai te levar a trabalhar melhorias dentro do seu perfil, e é isso que vai te gerar resultado. E aí você é um ciclo, né? Você vai despertar mais confiança, e aí você produz mais, produz melhor, gera mais resultado, e esse ciclo ele vai se tornar permanente.
E aqui um alerta importante. Da mesma forma que a persistência, né? Eu mencionei para vocês que muitos desistem. Eu fiz posts um mês, fiz stories todos os dias e nada. Não vendi para nenhum paciente. Gente, quem começou há 5 anos atrás está na frente. Quem começar amanhã está atrasado. Então é natural. O tempo que você se dedicou é natural à sua entrega. Nós estamos falando aqui de pessoas. Eu, por exemplo, estou no Instagram desde 2018. Façam as contas, né? Você vai errar e está tudo bem. E o errar que eu digo não é trazer informação errada. É errar, talvez, no horário de uma postagem que você fez. É errar, talvez, essa palavra não ficou legal, sabe? E tá tudo bem. Você só vai identificar o erro e só vai melhorar a situação se você colocar em prática. Que aí você vai identificar, falar, esse post aqui em vídeo, o pessoal não gostou muito e não consumiu. Vou fazer num próximo post, um post carrossel, que aí traga a informação de uma maneira diferente. É exatamente isso, é você entender o que funciona e o que não funciona no seu perfil, tá? E aí, o que eu sugiro? Foque em cometer erros diferentes. Então, use todas as possibilidades. Faça vídeos, faça stories escritos, faça stories usando foto do seu espaço, faça tudo o que você puder ali dentro, né? Respeitando todas as normas, para que você entenda o que funciona melhor para você. Eu sou melhor. Eu, por exemplo, Camila, apareço pouquíssimo nos meus stories em vídeo. A minha turma, né, os meus seguidores, eles consomem muito os meus stories por escrito. Eu recebo várias pessoas falando, eu tenho um álbum aqui no meu celular de prints da Camila. Então, é um funcionamento estratégico, né, para minha audiência. Por quê? Estão trabalhando demais, conseguem printar a tela, ver as orientações por escrito e consumir num outro momento. Agora, pode ser que o seu público, né, ele precise talvez de uma explicação em vídeo, ele vai se conectar mais? Não sei, é testar exatamente para entender, tá? Mas aí, como ser constante? Camila, você falou que tem que estar ali, que é estratégico estar ali, quais são as formas de estar ali, mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu sou constante ali? Primeiro, ter planejamento, né? Se você falha por não ter planejamento, é algo passível de resolução, tá? Gente, é sentar e colocar o bumbum na cadeira ali no domingo e produzir o conteúdo, sabe? Sugestão para o começo, 3 posts semanais. 3 posts, gente. E aí, qual que é a coisa? Você vai falar sobre o que você domina. Você não vai ter que inventar um assunto. Você vai falar sobre um assunto que você domina. 3 posts. Um técnico, um posicionamento, uma história. Produz isso no domingo. E aí você distribui esse conteúdo. Ao longo dos dias, é diferente, né? Postar no feed e estar nos stories. Ao longo do dia, 10 stories. Gente, não é story da foto do seu café, depois a foto do seu pé de meinha de pilates, depois a foto da sua caneta em cima da ficha de avaliação, depois a foto do seu paciente. Não é isso. A sequência de stories você pode usar, inclusive, para ensinar sobre um assunto. Tá? Então, por exemplo, você pode começar uma sequência colocando uma enquete onde você pergunta: você já ouviu que pessoas que sentem dor na coluna devem fazer repouso? Sim ou não? Pessoal, aí, olha só, a realidade. Vou atender, Camila, não tenho tempo de fazer isso. Beleza, colocou essa enquete e coloca no próximo story. Hoje eu quero destrinchar esse assunto, repouso e dor. Mais tarde eu volto para falar com vocês sobre isso. Ponto. Pode desaparecer dos stories. Não precisa postar foto do cachorro, do papagaio, do paciente. Não precisa. Mais tarde, quando você conseguir, você volta e você retoma. Grava uma sequência de vídeos. Né? Uma sequência de vídeos, eu sugiro que ela não ultrapasse 4 stories em sequência, para não ficar muito cansativo. Coloca lá. Pessoal, trouxe esse assunto, porque eu acho que é um assunto de extrema importância e tal. E vai colocar o seu ponto de vista e vai explicar por que o repouso deveria ser evitado, ou por que você defende, né? Enfim, a sua opinião, tá? Depois que isso já ficou mais fluido para você, né? A coisa já tá andando melhor, a minha sugestão é que você faça postagens diárias e 15 stories diários, tá bom? E aí, esse é o mapa que eu coloquei para vocês, que eu mencionei lá no início, que eu ia dar esse roteiro para vocês aplicarem. Para os stories, eu sugiro que vocês façam 10 por dia, né, para o começo, seguindo o seguinte cronograma. O primeiro, um story de rotina. O que é esse story de rotina? Não é simplesmente um café, tá?
você pode agregar informação a esse seu story de rotina. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um hábito de todos os dias de manhã, você começa o dia bebendo água. E aí você faz um vídeo, né, do copo de água lá e coloca a informação que X% do nosso corpo é composto por água e que os discos da nossa coluna se beneficiam muito dessa hidratação, enfim, alguma informação assim. Colocou essa informação lá. Você já agregou algo na vida daquela pessoa que está vendo, tá bom? Não é só você bebendo água, porque é pouco provável que as pessoas queiram ver você bebendo água. O story, o segundo story, algo da sua rotina profissional. Pode ser você chegando no consultório, pode ser você abrindo a porta, né, da sua sala de atendimento, pode ser a sua mesa, a sua agenda ali, e aí você coloca algo, começando amanhã de atendimentos, hoje é dia de tratar colunas. Por que você vai fazer algo desse tipo? Porque você está mostrando para as pessoas que você vive o que você fala, e não o contrário. Você não está inventando o que você atende, você de fato está contribuindo, está comprovando isso, tá? E aí, dentro dos stories, a gente tem uma ferramenta poderosa que é a caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas é uma forma da gente informar a população mesmo sobre aspectos que são relevantes, né? Então, as questões de dor, as questões de tratamentos, do que é melhor, do que é pior, de como proceder em casos de XYZ. E aí você não necessariamente precisa abrir uma caixinha, né? Fez esses 2 stories, pronto, o terceiro é uma caixinha. Você pode colocar, pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre dor e repouso. Vou deixar aqui uma caixinha e vocês podem mandar as dúvidas que vocês têm em relação à dor. Você contextualizou, porque se você colocar a caixinha solta ali, ela fica algo realmente solto, que a pessoa não sabe nem o que ela te pergunta, tá? E aí, aqui eu vou ensinar para vocês uma estratégia onde vocês começam a caixinha de perguntas. Essa estratégia aqui, que eu vou ensinar, é como, imaginem vocês numa festa de casamento, se os noivos não vão para a pista de dança, inaugurar a pista de dança, os convidados ficam meio receosos. Então, vocês são os noivos do perfil de vocês. A caixinha de perguntas é a pista de dança. Vocês precisam introduzir a galera naquilo, porque as pessoas precisam entender quais são as perguntas que vocês estão dispostos ou não a responder. Então, você vai abrir a caixinha de perguntas e você mesma vai enviar 5 perguntas para ajudar e guiar a sua audiência. Então, você vai colocar perguntas que você recebe no dia a dia, dos seus pacientes em consultório, das pessoas que te ligam perguntando informações sobre a fisioterapia, sobre o Pilates. E aí você vai dispor essas perguntas em 3 técnicas, uma pessoal e uma de posicionamento. E aí, ao longo do dia, você vai respondendo essas perguntas nos próximos stories. Responde uma pergunta técnica, intercala com uma pergunta de posicionamento. E aí a gente já está no 7º story. Mais uma pergunta técnica, uma pergunta pessoal, mais uma técnica e um story para finalizar o dia. Camila, eu tenho que fazer as respostas das perguntas sempre em vídeo ou sempre em texto? Não é regra. Funciona para você vídeo? As pessoas gostam. Quando você grava um vídeo explicando algo, a sua audiência gosta? Faça. Para você é muito tumulto, não consegue fazer vídeos? Faça em texto, tá? O importante é vocês testarem os formatos, para que você consiga colocar em prática ali todas as possibilidades que o Instagram te entrega. São inúmeras, gente. São diversas possibilidades. E aí, vocês podem explorar um campo que é muito rentável, né? Que é uma porta gigante que se abriu para nós profissionais da área da saúde que precisamos captar os nossos pacientes. Nós precisamos sobreviver no mercado. E aí, para encerrar, o Instagram é a maior vitrine mundial gratuita. Esteja onde o seu público está. Todas as pessoas, a grande maioria das pessoas está com o celular em mãos. Elas têm conta no Instagram e elas estão consumindo ali. Então, esteja onde essas pessoas estão. Fale sobre os assuntos que elas queiram saber, que elas tenham interesse em ouvir, né? E faça pesquisa com a sua audiência para entender quais são as dúvidas, quais são os problemas que elas enfrentam, porque assim você vai conseguir levar uma informação de fato de qualidade.
Quero agradecer a todos. Fica aqui, né, o meu contato. Se precisar, se tiverem dúvidas, aqui a gente ainda vai ter um momento de bate-papo, mas fico à disposição. Mais uma vez, agradecer ao convite, né, da gestão do CREFITO 4, que realmente foi um projeto incrível. Tá certo? Muito obrigada. Doutora Camila, nós que agradecemos, falo em nome do CREFITO 4, pela belíssima aula, esclarecedora, objetiva e moderna, né? Para nós isso é de grande importância, para nós que já estamos aí, eu falo com um pouquinho de propriedade, nós já estamos um caminho um pouquinho mais longo aí, a gente tivemos o privilégio de participar, né, lá atrás e agora dessa transformação e podemos nos adaptar utilizando aí de conhecimentos igual o que você nos passou nessa noite de hoje.